que isso que eu vou te ensinar aqui mudou a minha vida e vem mudando desde 2019. Este é o vídeo 2 de uma série de estudos bíblicos que eu estou trazendo para vocês sobre descobrir o eu verdadeiro, quem é esse eu verdadeiro, a origem da raça humana e como que você veio a existir, a nossa pré-existência em Cristo, nele, antes da fundação do mundo, e a nossa criação, como que nós chegamos aqui na Terra para desfrutar dessa experiência terrena nos tempos aí que Deus nos dá para viver dentro dessa experiência de ser humano, né? De vir a existir e de criar em Cristo o nosso próprio caminho. Esse é o vídeo 2 da nossa série de estudos, Descobrindo o Eu Verdadeiro. Nós estamos lá no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1, que diz que no princípio Deus criou os céus, a terra. No princípio, nós estamos no primeiro versículo ainda, porque eu estou falando da nossa pré-existência em Deus, e hoje eu encerro, olha, no princípio Deus criou os céus e a terra. Versículo 1, né? E depois, no vídeo anterior, eu encerrei o vídeo com o versículo de Provérbios 8:31, discorrendo ali da sua pré-existência nele. E agora eu vou tomar a partir daqui para te dar um futuro, uma esperança. E por que esse ensino que eu estou trazendo vai ajudar a sua vida? Ora, se nós entendemos que a única missão que você tem na sua vida, aqui na Terra, nesses 80, 70, 60 anos, 100 anos que Deus te der para viver aqui na Terra, a sua única missão é você trazer o seu eu verdadeiro à tona. Em outras palavras, é descobrir quem você é nele. É você conseguir fazer essa separação de alma e espírito, de você fazer essa separação do seu eu, do nosso eu, o nosso eu carnal, o nosso eu adâmico, do nosso eu celestial, que é o nosso eu verdadeiro. E para isso exige o que? Uma maturidade psicológica. Nós vamos chamar essa maturidade psicológica de maturidade psíquica. E é esse o alvo de toda a sua vida aqui na Terra. A maturidade psíquica, que é a integração do espírito, da alma e o corpo. Para nos tornarmos tabernáculos do Deus vivo, habitação do Trino Deus. Se nós não passarmos por esse processo de individuação da alma, de integração alma, espírito, alma e corpo, nós jamais vamos experimentar a vida abundante em Cristo Jesus. E desde já, esse tipo de estudo é para quem? É para quem está buscando mudar, uma transformação pessoal, para quem está buscando acertar os seus passos com Deus, para quem quer viver uma vida mais íntima com Deus, para quem está desejoso de romper além do véu, viver no santíssimo lugar, onde Cristo e o nosso Pai habitam, e para aquela pessoa que quer ser na terra, sal da terra e luz do mundo. É para o crente maduro, é para o cristão maduro. E no decorrer dessa jornada aqui de autoconhecimento bíblico, né? Não é só um autoconhecimento, porque o autoconhecimento sem a Bíblia, Jesus falou que um cego não pode guiar outro cego. Então, o autoconhecimento, a autoajuda, como pode uma pessoa ferrada se autoajudar? Não tem jeito. Eu tô ferrada, com a vida ferrada, como eu estava em 2019. 2019 minha vida estava de pedra pro ar. Eu cheguei no fundo do poço, no que diz respeito à questão psicológica. Eu estava indo para o meu segundo burnout, estava desempregada, sem direção, no fim de um casamento complicado, né? E tudo dando errado na minha vida. E eu acordava de manhã, olhava no espelho, eu odiava a Silvana que eu estava vendo ali no espelho. E eu cheguei num ponto, em março de 2019, eu falei, eu tenho que parar de olhar para fora, porque a situação que a gente está vivendo hoje politicamente é a mesma que eu estava vivendo lá, gente. As coisas aqui no mundo das sombras não mudaram, mas eu mudei. Então, em 2019, estava tudo igual está aqui. Hoje, politicamente, não sei a sua família, não sei o que você está enfrentando aí dentro da sua casa, ou aqui dentro. Porque o que está enfrentando dentro da casa é um reflexo do seu mundo interior. E é nessa jornada aqui, nessa série de estudos, que eu quero te ajudar a entender
que tudo que você está vivendo no mundo aqui fora, nada mais é do que uma projeção de um espelho. O espelho da realidade interior. Se eu quero mudar alguma coisa aqui na realidade física, eu tenho que ter essa transição, eu tenho que mudar a minha realidade interior. Sem uma mudança na realidade espiritual, no mundo interior, não tem como ter uma mudança que vai impactar a minha realidade e a realidade daqueles que Deus Pai me enviou na terra para alcançar. Então é isso hoje que eu vou estar abordando aqui com você. Vamos lá? Pega caneta e papel. Eu sei que esse tipo de vídeo você vai voltar aqui para assistir mais uma ou duas vezes, porque tinha pessoas que falavam para o apóstolo Paulo que os ensinamentos do Paulo eram de difícil compreensão. O apóstolo Paulo, ele era um teólogo, né, desde aquela época, ele era um teólogo, ele era ali um dos saduceus, preparado para ser líder de sinagoga, quer dizer, um teólogo. E além de tudo, Paulo era um cidadão romano, ele era letrado em filosofia. Quando eu fiz filosofia, é que eu fui entender as cartas paulinas. As cartas paulinas, Paulo vem desconstruindo a filosofia da época, pontuando todos aqueles questionamentos que a filosofia tem sobre a origem humana, ele ia pontuando todos aqueles questionamentos na pessoa de Cristo. E é isso que eu quero fazer aqui com você. Baseado nas cartas paulinas, baseado na verdade, a verdade que me move é essa, é em Cristo. Se eu quero ficar conhecida nesta geração, eu quero ficar conhecida como uma mulher que vive em Cristo. Que Cristo é a realidade dessa mulher. E você vai entender nessa série, que não vai terminar cedo, porque eu tenho que pegar o princípio da formação, da sua formação psíquica, ou espiritual, psíquica, psicológica, e levar você até um ponto em que você começa a entender a sua vida e você fala, uau, tem como eu sair disso aqui, porque o reino dos céus é aqui e agora. E só tem uma forma de você e eu acessarmos o reino dos céus, é entrando para dentro, é mudando o reflexo do espelho que está aqui fora. É uma mudança de realidade a partir da mudança de identidade que Jesus propôs para nós na cruz. Bom, pegou a caneta? Pegou o papel? Vamos para Provérbios 8:31. E aqui agora eu quero estar desvendando para você a sua origem. O eu. Teu eu. Bom, vamos dar continuidade aqui. Deixa-me ler o versículo de Provérbios 8:31. Diz assim. Vou ler o 30 primeiro. E eu estava ao seu lado, aqui é a sabedoria falando, né? Eu estava ao seu lado como arquiteto. A cada dia eu era o seu prazer, alegrando-me perante ele, aqui o Pai, em todo o tempo. Porque a sabedoria aqui é Jesus, antes de vir na terra como Jesus. Versículo 31. Alegrando-me no seu mundo, tendo prazer nos filhos dos homens. Então esse é o texto que eu venho usando. Se você, eu te oriento a assistir o vídeo 1, senão você não vai entender o que eu vou falar aqui. Eu não vou voltar para falar o que eu já falei antes. Então vamos voltar a pegar a partir daqui. Então nós vimos que nós seres humanos fomos criados antes da nossa chegada num corpo físico. Nós fomos criados em Deus antes do corpo físico. E agora eu vou estar falando com você nesse vídeo sobre o nosso Pai ser o único eu absoluto. Uma única energia de personalidade. Quando nós falamos de eu, nós estamos falando de uma personalidade que tem consciência de quem é e dos seus atributos morais. Então, nosso Pai, no princípio, nós vemos que o nosso Abba, nosso Paizinho, é o único eu absoluto. E o que isso quer dizer para nós? Vou desenhar agora para você entender isso. Vamos pegar o princípio da biologia da célula. Como que uma célula se reproduz? Então, nós temos aqui o Abba, nós temos o Pai Celestial, sendo a célula máter, sendo a célula mãe. Sendo a célula mãe. Como que Deus criou os demais espíritos? Como que o Pai, o Criador, criou todos os demais espíritos? Nosso Abba, ele se multiplicou como uma célula. Imagina, eu vou pôr aqui
do lado, você vai ver o vídeo onde eu explico sobre a origem da alma, ou melhor, a origem do ser, né? Você vai assistir o vídeo agora, e é já que eu volto para esse assunto. Eu vi quando nasci do Pai, no dia em que fui criada. Foi assim. Eu vi uma célula que se dividia em outra célula, na verdade se multiplicava, assim como as células se dividem e se multiplicam, para formar uma nova vida, o Pai se dividiu como uma célula, e me fez. O Pai, o Criador, transcende os conceitos humanos de gênero como conhecido na terceira dimensão. A natureza divina é pura energia, dentro dela, tanto as energias masculinas quanto as femininas se entrelaçam harmoniosamente para promover a beleza, a criação e o equilíbrio. Eu emergi dele. Nesse ato divino Deus Pai deu a luz a mim. Ela continuou, com sua voz cheia de reverência. O Pai é o Eu, absoluto. A fonte de toda a existência. E eu sou um euzinho, nascida do Eu absoluto, fora dele não há outro. Ele é o grande eu sou uma parte dele, a expressão dele, eu faço parte do Pai. Eu sou a sua essência divina. Minha missão ao despertar, é desenvolver meu potencial pleno. Deixar o Pai, o Abba, ser quem ele quer ser através de mim. Se eu falhar, o Pai falha. Ok? Então, como você viu no vídeo sobre a origem aí do ser, que eu dei o nome de Radassa, né? Radassa quer dizer estrela também, viu? O Pai se multiplica como uma célula. E ele, isso aqui, gente, eu tive uma visão, eu estava no céu. Quando Deus começou a me mostrar sobre a nossa psique, sobre os mistérios da formação do ser, Deus me levou para o céu, para a dimensão que ele habita, para me mostrar essas coisas. Então, eu não estou ensinando para você aqui coisa de homens. Alguns livros a gente vai ver, alguns profetas, gente mais madura ensinando sobre isso. Mas esse é o meu chamado, né? Essa é a minha vocação, ensinar para você a mente de Cristo para você. Então, eu vi isso aqui, foi uma visão. Deus me deu essa visão de ver o Pai sentado e era como se fosse essa... Você viu no videozinho que eu passei aqui do lado? Como se fosse essa multiplicação da célula. É como se Deus agitasse e criasse a partir dele uma nova célula. E nisso aqui eu me vi, eu vou pôr aqui você, eu me vi saindo de Deus. Então eu estou aqui, e aí eu dou uma sacudidinha e sai aqui do meu lado um clone. Sai aqui do meu lado uma Silvana idêntica a mim. Idêntico, com o mesmo gene, com o mesmo DNA, com o mesmo genes. Menor em poder. A diferença do eu humano para o eu absoluto, que é o eu celestial, nosso Pai é o eu absoluto, todo-poderoso, onisciente, onipresente, criador do universo. Nós, a raça humana, vou explicar isso agora para você, nós temos o mesmo DNA do Pai, por isso que a Bíblia fala que Deus nos façamos o homem conforme a nossa imagem. A Terezinha Bernardes me mandou esses dias uma pergunta no WhatsApp, que era a semelhança, nós perdemos a semelhança com Deus. Não. A semelhança, no que nós somos semelhantes? Nós, seres humanos, nós somos triunos. Nós somos o espírito, alma e corpo. Então, nós somos triunos. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito que, para interagir com o meio humano, nós precisamos da energia da alma, porque a alma é a razão, é a emoção, é a vontade, é a alma que põe o corpo em moção para fazer as coisas que precisam ser feitas. E a alma foi totalmente dominada por Satanás. Tem vídeo meu explicando sobre isso aqui nesse canal, vou deixar no final desse vídeo para você entender. Então a alma, ela é esse eu terreno, que é necessário na nossa psique, na nossa formação, porque é a alma que é responsável pela interação com os demais humanos e com o meio. Quando eu entrar em questões de lei da atração, de física quântica, como que a gente cria as coisas ao nosso redor, aí entra o papel da alma e do corpo. Tá? Então Deus nos criou triunos, e
sabemos que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são trinos. Então, a nossa semelhança com Deus é que nós somos triunos e Deus é trino. A nossa semelhança, a nossa imagem com Deus é o eu verdadeiro. A minha imagem com Deus, a sua imagem com Deus é o eu verdadeiro, é a essência, é o Espírito. E outros vão chamar aí de chama divina, centelha divina. Vamos ficar com a Bíblia? A Bíblia chama de homem espiritual. Eu vou chamar de homem celestial, para diferenciar um pouco. Então, quando eu tive essa visão de Deus criando a gente, como que foi a minha origem, a sua origem, foi nessa visão, onde Deus, como se fosse uma célula sacudindo, e do lado de Deus nascia a Silvania. Do lado de Deus nascia o João, a Maria, a Mariana, a Ana Clara, a Letícia, o Juan e tantos outros, né? Os Diegos, Diogos, Raimundos e tantos filhos de Deus. E os anjos, né? Todos os seres psíquicos. Então Deus, naquele momento da criação, ele se reproduz como uma célula. Como a célula se reproduz e criou toda a raça humana. Se vamos estar desenhando essas diferentes células ao redor de Deus. Eu vou pôr aqui, não vai caber todas as 12, eu vou pôr só que couber, são 12, tá? Então, na minha visão, eu via Deus criando a gente, todo mundo ali. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai faltar 6, porque são 12. 12 arquétipos, tá? Faltou 6 aqui por causa do 4, tá pequeno. Então Deus cria agora a partir dele esses demais eus. E o que são esses eus, gente? Eu vou pegar eu. Eu vi a mim, então vou falar de mim. E ao falar de mim, você vai entender você aí. Aí Deus pega, eu vejo como eu fui criada no Pai. Eu vi que eu saí do Pai. Aí nós pegamos aqui em Gênesis capítulo 1, quando Deus forma Eva a partir da costela de Adão. Gente, até na criação, na formação da mulher, é tipo e sombra de como você e eu fomos criados nele. Vamos pegar Deus aqui como sendo Adão, o eu absoluto. Vamos fazer essa comparação com tipo e sombra. A Bíblia em Hebreus fala de tipos, de sombras. E as coisas que nós vemos no mundo são sombras das coisas que existem no mundo espiritual. Então vamos pegar tipo e sombra. Deus Pai é tipo de Adão. Adão é tipo e sombra de Deus Pai. Como que Deus Pai criou Eva? Da costela de Adão, do lado de Adão. Correto? E Eva, quando Adão botou os olhos em Eva, Adão fala assim, que essa é, ele chamou na verdade, em outras línguas não é Eva, né? Nós na nossa língua que falamos de mãe, mas Adão chamou Eva de homem com útero. Lembrando que não tinha essa separação de macho e fêmea na criação, né? Todos os seres eram chamados por Deus de Adão, de homem. Né? E aí a gente vê Eva saindo ali, do lado de Adão, e Deus fazendo Eva conforme a semelhança de Adão. E Deus fez você e eu como Adão aqui é tipo e sombra de Deus. E o nascimento, o surgimento de Eva é tipo e sombra do seu surgimento e do meu surgimento como eu. Então nós temos aqui o eu absoluto, sendo o Pai. E você e eu como se nós fôssemos Evas, né? Sendo o eu que nasceu do lado do Pai. Tal e qual o Pai. Osso do Pai. Se você não entender isso aqui na sua origem, vai ser muito difícil você entender o seu relacionamento com Cristo Jesus. O que Cristo Jesus fez na cruz, o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, qual o papel da palavra de Deus na sua vida, qual o papel desse livro de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia para nós é um livro de psicanálise, a psicanálise do Espírito. Todas as pessoas aqui da Bíblia são eus, são expressões de Deus. Agora vamos lá. Aí Deus cria aqui, eu vou pôr eu Silvano. Deus vai lá e me cria. Dependendo, cada um de nós nascemos numa fileira do exército real. São 12 fileiras da raça humana. Aí é representado pelas 12 tribos de Israel, pelos anciãos. A Bíblia fala de 24 anciãos e depois a Bíblia nos mostra os 12 apóstolos. Então,
o número 12 representa essa totalidade do exército do céu, do exército de homens celestiais, criados antes da experiência nossa aqui na Terra, que está aí, e cada um de nós criados dentro de um arquétipo do Pai. Arquétipo quer dizer forma antiga. Então, eu fui criada dentro do arquétipo da tribo de Issacar. Se você está aqui me ouvindo, com certeza você é da minha tribo, nós somos da tribo dos profetas. Tribo de pessoas que discernem os tempos. Tribo de homens de guerra. A função da tribo de Issacar era de proteger Israel. Eles iam à frente. Toda vez que Israel ia para uma conquista, Deus levantava primeiro a tribo de Issacar para ir à frente, porque eles tinham discernimento de tempo, eram profetas, se tornaram mestres da palavra de Deus. Estou eu aqui ensinando você a coisas profundas, reveladas pelo Espírito Santo. E ensinando você batalha espiritual, porque sem batalha espiritual, sem estratégia de batalha espiritual, você não vai em lugar nenhum. E se você fala, mas eu não estou aprendendo. Gente, eu tenho vários cursos. Entra no site, eu vou deixar no link aqui, no primeiro comentário, na descrição desse vídeo. Você vai encontrar links, ali tem curso para todo gosto. Se você quer realmente vencer suas batalhas, faz esse curso que eu vou te falar agora dele, que é o Fênix, ou Detox Emocional. Isso aqui vai arrebentar com a sua vida, vai acabar com muita barreira. Pronto? Agora vamos de volta aqui. Eu sou da tribo de Issacar, você com certeza é da tribo de Issacar, que é a tribo profética e a tribo dos mestres ou doutores da lei. Eu nasci nessa tribo. Aí nós vamos ter as demais tribos. Nós vamos ter a tribo de Rubem, a tribo de Zebulon, a tribo de Naftali, a tribo de Benjamim. E eu esqueci os restos das tribos. É muita tribo. Cada tribo aí tem um papel. E qualquer outra pessoa de outras tribos tem o seu papel na sociedade. Bom, nós nascemos com esse arquétipo. Então, o que o pessoal da tribo de Issacar, o que Deus colocou dentro de nós? O que Deus colocou dentro de cada um de nós, dependendo da nossa tribo? A revelação da nossa função no corpo de Cristo. Revelação da nossa missão. Se eu nasci na tribo de Issacar, na tribo profética, qual que é a minha missão? Fundamental ensino. Por isso eu tenho que estar aqui nas redes sociais ensinando, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Estou construindo uma arca para aqueles que virão para o despertar espiritual. Isso aqui é um passo a passo do despertar espiritual. Aí aqui nessa tribo, nesse arquétipo, nós temos uma estrutura psicológica. Porque é isso que o arquétipo faz. É um programa, né? Você tem, eu não sei se seu celular corre no Android ou no iPhone. Nós temos dentro de nós já, por causa do arquétipo profético de Issacar, nós já temos uma programação mental para aquilo. Desde criança a gente já tinha mais discernimento, desde criança a gente via coisas, desde criança a gente conseguia, nem a gente sabia por que a gente sabia do que sabia. E a gente acha que o resto das pessoas são assim, e a gente começa a falar das coisas que a gente ouve, ou pressente, ou sonha, e o povo acha que a gente é louco. Tinha gente que na minha infância tinha medo de mim. E aí desde criança, esse tipo, esse perfil, esse padrão, eu vou falar mais sobre isso depois, esse padrão da tribo de Issacar são pessoas que são os profetas, aprenderam a lidar com a solidão. São ranzinhas, são pessoas que falam o que pensam, porque o profeta foi criado para falar, ser a boca de Deus na terra, ser os olhos de Deus na terra. Então são pessoas que acabam se sentindo excluídos da sociedade, por causa do lado místico. Para essas pessoas aqui, nós somos 100% místicos. A gente vai atrás de coisa que vai falar de espiritualidade. Tem gente caindo aí até em espírito de engano, de tanto que quer saber, conhecer, acaba indo para o lado de lá. Então, essa estrutura, existe um programa, uma programação mental para cada um de nós. Dependendo aqui do arquétipo, nós já temos um padrão, um programa que a gente está correndo ali como se fosse o Android ou o iPhone seu aí, né? E em cima dessa programação, vem aí também agora, deixa eu apagar aqui,
Em cima dessa programação, ups, caiu aqui, vê a diferenciação da área de cada um de nós, da área que nós vamos operar. E nisso, eu não vou entrar nessa questão do profeta, eu ia falar, senão eu ia ter que explicar muita coisa, não vou não. Mas eu vou falar depois sobre isso. Nessa programação, no nosso chip, a gente já está configurado isso, e agora vem a nossa experiência. Eu sou profeta, mas profeta do quê? Eu vou ficar revelando aqui seca, vou ficar revelando aqui coisa de adoração. Não, esse não é o meu chamado. Meu chamado é o quê? É revelar a mente. Deus me abriu a mente, abriu o entendimento de como que a mente subconsciente funciona. E não é coisa que eu li, é coisa que eu vi, tenho visto, estou vendo no mundo espiritual e trago para você a partir do que eu vejo. Eu vou lá e vejo, aí eu tenho que catar um livro e estudar para entender, porque a razão tem que decodificar o que eu vi em mistério. Senão eu ia ficar aqui falando para vocês disso aqui e você ia falar, nossa, mulher louca, que será que ela fumou? Né? Então, dentro dessa programação, vem agora a área específica, a especificidade do chamado ou da revelação de cada um de nós. Isso é em todas as áreas. Aqui eu estou falando do profeta, mas se a gente vier para cá, naquela tribo do cuidado, já pensou aquele médico que Deus deu o poder para ele? Eu vi um filme que eu achei lindo. Um médico que Deus deu a ele o entendimento de como fazer cirurgia no cérebro. Um negro nos Estados Unidos, um rapaz lindo de família pobre. É um do Senhor. É Deus no arquétipo da tribo do cuidado, revelando-se em seus servos para trazer uma solução para o problema da humanidade. Todos nós nascemos com um dom, essa especificidade é um dom único que só você tem, um dom único que só eu tenho. E esse dom único foi dado por Deus a nós para resolver um problema da humanidade. Então, esse dom único para resolver o problema da humanidade é a sua missão de vida. Você vai ter aí de 0 a 80 anos para você alinhar a sua vida com o propósito de Deus para você, que é o seu dom único. Você passa, meu chamado é cuidar de filho. Vai, cuida de filho, cuida de casa, lambe marido, lambe filho. E vai morrer. E não vai ter memória. Não vai ter uma razão para você ter vivido 80 anos na Terra. E você vai entender isso mais lá na frente, quando eu estiver falando da morte. Então, essa especificidade é aquilo que o Pai, o Abba, se multiplicou. Ou melhor, eu e você somos um clone do Pai. Eu sou um clone do Pai em saia, cabelo sarará, de 1,60 m de altura. Você é um clone do Pai de pele negra ou morena, ou se for uma asiática, de pele asiática ou asiático. Nós somos clones de Deus. Deus, para resolver um problema da humanidade, se clonou. E Deus Pai se fez Silvana Mara. E aqui agora entra a jornada da nossa formação, da nossa maturidade psíquica. Realmente, eu quero que você entenda isso que eu estou falando aqui. Silvana, Sil, sou uma expressão do Pai. Sil, sou uma expressão do Pai. Por isso que você e eu nascemos antes da formação do mundo. Porque Deus nos criou em forma de expressão. Em Hebreus fala que Jesus é a expressão exata do Pai. Você também é. Nós vamos falar aqui, eu estou dando toda essa aula aqui, porque eu quero entrar na matriz divina. A hora que eu entrar na matriz divina, você vai entender que todos nós somos iguais. Do jeito que Jesus é, sou eu. Do jeito que Jesus era antes da fundação do mundo, é você. Então, nós fomos criados a partir dessa matriz divina, que é Cristo, o Verbo. Você e eu somos uma expressão do eu absoluto, somos clones de Deus. Nós não temos o mesmo poder que o papai tem, porque nós somos limitados dentro da nossa expressão. Como assim, Silvana? Vamos pegar um médico. Médico, enfermeiros e outros psicólogos e tal.
O médico, o enfermeiro são expressões do cuidado de Deus, do Deus que cura, de El Rafael, por isso vem o nome Rafael, do Deus que cura. Você vê que o Gênesis, a DNA do médico, do enfermeiro, eles viram a noite operando alguém, eles ficam preocupados ali com a saúde física de alguém. O enfermeiro, a vida dele é cuidar. Eu não tenho paciência com o enfermeiro, eu tenho para cuidar de ninguém. Eu corro de cuidar de doente, tenho pavor de cuidar de doente. Mas você vê que o médico, ele nasceu do quê? Do El Rafa, o Deus que cura. El Rafa, o Deus que cura, o Deus que restaura. O Rafael. Cada um de nós nascemos e somos expressões da personalidade do Pai. O Pai, Deus Pai, se multiplicou em diferentes personalidades, das quais eu e você somos uma expressão da personalidade do Pai na Terra. Por isso, em Cristo, não há nem macho nem fêmea. Por quê? Nem macho, nem fêmea, nem branco, nem preto, nem gordo, nem magro, nem asiático, nem brasileiro, europeu. Porque todos, cada um de nós somos uma expressão de Deus. E eu vou continuar na próxima aula, a partir dessa fala minha aqui, para a gente ampliar isso aqui, para você entender que se você falhar, tá ouvindo, criatura? Se você falhar, o Pai falha. Se você ficar com essa bunda sentada na cadeira, assistindo coisas, só dando desculpa para deixar para começar amanhã, que você já deveria ter começado há 3 anos atrás, para cumprir o seu propósito e missão de vida, se você falhar, o Pai falha. Se você falhar, o Pai falha. Porque você é a expressão exata do nosso Pai. E a sua missão, enquanto estiver nesse corpo terreno, é você trazer à existência, trazer a sua consciência, esse eu que se perdeu numa alma vulgar, numa alma endiablada, numa alma que quer viver só para o momento, aqui e agora, das coisas terrenas. E aí é o nosso desafio, para trazer o nosso eu verdadeiro é glória do eu absoluto. E se eu falho, meu Pai que está no céu falhou em mim. Tem muita gente lá no cemitério que o Pai nele falou. Vamos orar? E você volte aqui para assistir o próximo vídeo que eu vou pegar a partir daqui. Pai querido, Pai de amor, eu oro que o Senhor abre os olhos do entendimento do meu irmão, da minha irmã, para entender qual é a profundidade, a largura e a dimensão do chamado nele, no amado, em Cristo. Para que nós possamos, nesses últimos dias, ser os santos, ser aquela geração poderosa que vai romper, ó Deus, as barreiras da eternidade. Vamos romper a barreira do tempo e espaço e sermos verdadeiros portais da glória de Deus na terra. E essa terra, Senhor, verá a manifestação dos filhos de Deus. E eu te louvo, Senhor, pelos homens e mulheres, querido Pai, que o Senhor está despertando nesses dias para ser essa geração de homens, mulheres despertos, que são portais entre a eternidade e o mundo mortal, o mundo dos homens. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa os meus ouvintes, capacita-nos, ó Deus, nesta jornada, no nome de Jesus, amém. Se você gostou desse conteúdo, manda para sua amiga, para o seu amigo, manda no seu grupo de oração. Se você não gostou, manda para o seu inimigo, talvez ele precise ouvir essa pregação e se converter. E se você quer ofertar, ajudar a propagar, isso aqui é uma obra missionária, eu peço que você envie um Pix de qualquer valor para a Ion Escola de Profetas, é o mesmo, tá? @ Ion Escola de Profetas, tudo junto. @gmail.com. Amém? Deus fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.